Depois que o primeiro maluco ele foi eliminado, geral que estava assistindo percebeu que Roman Dmitri não é pouca bosta, e sim é um balde cheio. E todos ficaram surpresos, pois nenhum estava esperando por isso, e pensaram que isso iria ser um teste fácil. Só que nenhum perdeu a esperança, e enquanto o teste passava, todos pensavam que ia ficar mais fácil, mas era ao contrário. O cara, ele é uma máquina, e ele não se cansava. Com isso, uma hora se passou, e 60 pessoas foram derrotadas, e o Prota só continua chamando o próximo. O Cleitão, ele não descansa, e ele não mostrava nenhum sinal de que estava cansado. E o cara que veio da cidade de Lawrence, ele tá entendendo agora, porque o Roman disse se algum deles se tornar seu subordinado, iria viver uma vida de predador. E ele entende que Roman Dmitri não é um idiota, e sim um predador que pode viver a vida como ele quiser, pois em um mundo onde o forte sobrevive, ele vai se tornar o mais forte. E esse é o melhor momento para se tornar subordinado dele, pois nesse momento, todos acham que ele é um idiota, só que todos que estão presentes nesse lugar estão vendo o monstro que ele é. E olha a aura emanando do Cleitão, o menino é bruto, e o Prota já tá cansado de esperar, e já fala para todos, se nenhum vir aqui na frente, todos vão estar reprovados, mas uma pessoa, ela dá um passo à frente, e essa pessoa é o Lucas, pois ele vai tentar se provar para o Prota, e nesse momento, ele se apresenta para o Cleitão, mas o que o Lucas tá vendo na frente dele é um monstro, e ele sabe que o Cleitão, ele é um verdadeiro monstro, e só do Prota olhar para uma pessoa, ele consegue intimidar ela, e o Lucas, ele tá intimidado, e ele percebe que Roman Dmitri é completamente diferente do que ele se lembrava, e o Lucas sabe que esse cara não vai ficar parado em um só lugar, ele vai avançar no continente inteiro e se tornar o mais forte. Então ele se prepara, e ele não tá nem ligando para o dinheiro, o que ele quer saber nesse momento é se o Prota ele vai cumprir com essa palavra, e para isso ele tem que ser o primeiro a passar nesse teste, e quando o Chris dá o sinal, ele avança feito doido para cima do Prota, e o Chris vendo isso, acha interessante, pois só uma pessoa avançou na direção do Prota, e esse cara tá fazendo o mesmo, só que ele tem uma estratégia diferente. Em uma mão tem uma espada que mira na cabeça do Prota, e na outra tem uma adaga que vai direto no coração, e os dois eles se chocam, só que o Prota ele consegue defender isso, e o Lucas acha incrível, pois o Prota ele defendeu a espada e desviou da adaga, então ele tenta fazer um ataque surpresa e arremessa a adaga na direção do Prota, e enquanto a adaga tá indo na direção dele, o Lucas já vai atacando com a espada, só que o Prota ele rebate a adaga e defende a espada ao mesmo tempo, e foi uma coisa muito rápido, e a única coisa que o Lucas pode fazer é só desviar, senão ele iria ser acertado, pois o Prota em seguida ele atacou, e o Lucas nem tá acreditando nisso, pois qualquer outra pessoa iria criar uma abertura, mas o Prota, o Lucas acha que esse cara é uma muralha, mas o maluco ele não vai desistir, pois ele vai fazer tudo sem hesitar, e o que ele tá pensando nesse momento, se ele for durar 1 minuto, ele tem que manter a iniciativa, então ele só parte para cima do Prota novamente, e o Prota nesse momento, ele dá um sorrisinho, e elogia o Lucas. O Prota sabe que isso não é uma boa escolha para um campo de batalha, mas é uma ótima decisão para um duelo. O Prota olhando para esse garoto, percebe que ele tem bons instintos e um senso de batalha, só que o Prota não vai ficar parado para ele conseguir aguentar 1 minuto. O Prota, ele também vai para cima do cara, pois o Prota vai mostrar para todos nesse lugar o quão incrível é ele, para ter a certeza se esses caras vão querer seguir ele, e todo o ataque que o Lucas faz, o Prota ele simplesmente desvia, e o Lucas, ele tá dando seu máximo para aguentar 1 minuto, mas isso tá sendo difícil, pois o Prota, ele só tá querendo se aparecer para todos, então o Prota ele decide acabar com isso, e o Lucas já percebe algo estranho, e só vê o nosso Cleitão acelerando feito doido, e indo para cima dele, e a única coisa que o Lucas consegue fazer é desviar, mas a espada do Prota passa bem perto dele, só que o Lucas nesse momento reconhece o seu limite, pois para ele quebrar esse limite, ele tem que conseguir algo, e esse algo tá um pouco distante, pois ele tem que conseguir manifestar a aura, e ele sabe que já chegou no seu limite, só que mesmo desse jeito, ele não vai desistir, pois mesmo sem a aura, ele sobreviveu a uma batalha árdua, e onde muitos capotaram, ele ficou de pé. Então o Lucas ele pega algo na sua cintura, pois ele acha que tem que usar qualquer meio necessário para sobreviver, então ele taca areia na cara do Prota, e nem o Prota e nem o Chris estavam esperando por isso, então o Lucas ele se joga no chão para dar aquele rolamento para trás, e quando ele se levanta, ele já parte para cima do Prota, só que de repente ele para, pois ele vê o Cleitão parado, e o cara tá olhando para ele, pois mesmo com areia na cara, o Prota, ele não parou de olhar para o Lucas, então o Lucas ele larga a adaga dele e fala que se rende, pois percebe que isso não ia ser uma vitória justa. Culto do Deus Demônio Celestial. Quando a pessoa tá aprendendo artes marciais, o que é ensinado nesse culto é que a pessoa ela tem que manter seus olhos abertos, pois na situação onde eles estão trocando ataques, o único piscar de olhos pode capotar sua vida, assim como tem uma ordem para respirar e para circular energia interna, piscar é algo que tem que ser levado a sério, por isso todos têm que treinar a manter seus olhos abertos o tempo todo, e foi dessa forma que o Cleitão aprendeu, pois quando ensinavam a ele, a pessoa jogava uma faquinha em direção ao seu rosto, só para ver se ele piscava, e o Prota nunca piscava, por isso o nosso brabo, ele continua com o olho aberto, mesmo cheio de areia, só
Só que o Lucas, ele se rendeu. Então o Lucas, ele entrega para o Prota uma bolsa de água, e o Prota só lava seu rosto. Mas o Lucas, ele entra em um estado de arrependimento, pois se ele soubesse que ia ser desse jeito, ele não teria usado areia. Só que o cara, ele tentou usar todos os métodos para passar, mas ele tá para baixo, pois esse resultado para ele foi patético. E o que ele tá pensando é que o Prota deve estar desapontado com ele, e provavelmente ele pensa que vai ser punido. E ele fica um pouco nervoso, e ele já pensa logo, como é que ele vai ser punido. Mas o Prota, ele só chama o próximo, e o Lucas fica se perguntando por que isso está acontecendo. E geral lá na plateia tá se perguntando se o Roma não ficou bravo, pois o Prota nem perguntou para o Lucas por que jogou areia na cara dele, e o Prota só tá esperando o próximo vir para a arena. Só que o Prota, ele já sabia o que o Lucas ia fazer, pois ele viu o Lucas pegando o saco de areia quando ele desviou, e o Prota não fez nada, pois ele queria ver o Lucas dando o seu melhor, pois ele não sabe quantas mortes esse cara viu, mas ele não tem dúvidas de que quando ele era o Cleitão da Guerra na sua vida passada, ele criou um oceano feito de sangue, pois é assim que o demônio celestial é criado. Então ele pergunta se não tem mais um participante. Só que não demora muito e o outro participante vem, e o cara já vem pra cima do Prota com tudo, que nem o Lucas fez, mas o Prota, ele desviou, e o cara, ele foi pro chão. Só que nesse momento que ele vai pro chão, ele pega uma pedra e já arremessa na direção do Prota, e o Prota, ele também desvia. E o Chris, vendo isso, fala que o Lucas criou um caminho, e agora todos estão aplicando esse método, só para ver se dura mais um pouquinho. Só que quando o cara vai para cima do Prota novamente, o Prota só mete um pisão na cara dele. Então o Lucas percebe algo, que jogar sujo não é um motivo para ser desqualificado, mas tem consequências. Assim que alguém cruza essa linha, o Prota, ele não mostra piedade, e com o maluco lá jogado no chão, com a cara amassada, o Prota só chama o próximo. E o Lucas tá pensando, se ele não tivesse desistido, ele poderia estar na mesma situação. E o duelo, ele continua, e todos ficam surpresos, pois o Prota, ele não tá nem suando, e a sua respiração, ela tá estável. Só que o Prota, ele manja dos Paranauê, ele mantém sua respiração estável, inspirando e expirando, pois dessa forma, ele consegue manter a mana circulando no seu corpo, e essa circulação vai recuperando ele do cansaço, e dessa forma, ele fica no estado ideal. Dessa forma, o Prota, ele não vai ficar cansado, não com uma luta tão fácil dessa, e ele já acaba com mais um. Então passa algumas horas e o teste acaba, e o Chris já manda todo mundo se reunir, e fala que no segundo teste, ninguém passou, pois ninguém conseguiu aguentar o Prota durante 1 minuto, e todo mundo fica para baixo. Mas o Chris, ele fala que isso não significa que nenhum deles foi desclassificado, e dos 120, ele vai escolher 30 pessoas, e essas pessoas vão ser notificadas. Então ele agradece todos os participantes e fala que eles estão dispensados. E não demora muito, o Prota entrega para o Chris a lista de quem ele aprovou, e fala para o Chris que ele vai estar encarregado de treinar essas 30 pessoas. Então o Chris, ele dá uma avaliada nessa lista, vê que o primeiro que passou foi o Vulcan, então ele pensa que deve ter levado em conta a coragem dele, pois ele foi o primeiro. Então ele vê o Henderson. O Chris não viu nada de especial nele, mas ele tem certeza que o Prota viu. E fora o Henderson, ele entende o motivo dos outros terem passado, só que ele fica surpreso com o nome, pois ele vê o nome do Lucas, e pergunta para o Prota se isso tá certo, e o Prota responde que sim, e pergunta para o Chris se há algum problema nisso. O Chris fala que o Lucas é bastante talentoso, já que ele é um mercenário de rank B, só que ele pensa que ele iria ser reprovado, já que o Lucas tá com um saco de areia na cara do Prota, e no final ele decidiu se render. E o Chris, ele esquece a honra, e fala para o Prota que ele é o tipo de mercenário que abandona seus companheiros, e o Prota fala que escolheu ele por isso, e o Chris não entende, só que o Prota responde, pois usando as palavras do Chris, ele fala que o Lucas sim pode ser um covarde, mas dentre todos os participantes, ele foi o único que pensou de forma realista e imediatamente reagiu, só para enfrentar o Prota, e essas pessoas, eles brilham no campo de batalha. Então o Prota faz uma pergunta para o Chris: você pode me garantir que o Lucas trairia seus companheiros só porque ele jogou sujo? Então o Chris, ele se lembra da fala do capitão. O capitão disse para ele que aqueles que sobrevivem no campo de batalha não são os que usam aura, são aqueles que agem de acordo com a situação, pois eles são capazes de sobreviver até o fim, não importa se eles são cavaleiros ou não, e fala para o Chris manter isso em mente. E novamente o Chris percebe que a mente dele ainda estava fechada, então ele deixa esse assunto de lado e pergunta para o Prota por que ele está reunindo soldados agora, já que faltam 5 meses para ele ir para a batalha. Então o Prota fala que logo ele vai descobrir, pois já devem estar anunciando. Pois é, e alguns dias se passou e a família Barco fez um anúncio, e eles falaram que decidiram levantar sua espada contra a família Lawrence, pois os pecados deles são claros. Eles não pagaram as dívidas por seus ancestrais, e até tiveram coragem de declarar que não desistiriam de suas terras. Portanto, eles informam as pessoas do reino de Cairo, por meio dessa declaração, já que os Lawrence não pagaram suas dívidas, os Barcos vão entrar em guerra com eles, e isso com a permissão do governo central, e a declaração entre os Barcos e os Lawrence está feita. E o Chris, agora ele entende, e o Prota fala: pois é, você
acertou, nós vamos começar a nos preparar para entrar na guerra entre os Barcos e os Lawrence. Em uma certa noite, uma pessoa está tendo pesadelo, e nesse pesadelo, ela está sendo acusada de muitas coisas, e todos falam que ela é a culpada da ruína dos Lawrence. E essa pessoa é a Flora Lawrence, e a garota, ela acorda assustada, e fica se perguntando, o que diachos foi isso? Por que ela teve esse pesadelo? Eu não sei. Eu não sei. Então no dia seguinte, a garota, ela se tranca em seu quarto, e até as empregadas estão falando dela, pois elas escutaram um rumor de que por causa da Flora, o casamento com Dimitri foi interrompido, e por causa desse erro, eles vão entrar em guerra, e elas ficam preocupadas, né? E ficam se perguntando se a família Lawrence vai ficar bem. E dentro de seu quarto, a Flora, ela fica se lamentando, pois ela achava que era inteligente, pois ela tinha acabado de passar em um cursinho, e passou com as notas mais avançadas da academia, e pelo sorriso que o pai dela mostrou para ela também achava que era uma boa filha, só que na realidade, ela percebe que não é nada assim a família dela, nada mais que uma flor presa em uma estufa. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? E lembra do idiota do Dimitri, e acha isso hilário, pois na mente dela, a pessoa mais idiota é ela, pois ela nem tem mais a confiança de encarar seu pai, e fica se perguntando o que aquele homem faria, e pensa novamente em Roman Dimitri, pois percebe que ele é completamente oposto dela, pois absolutamente ninguém dependia ou desejava nada dele, e o maluco, ele subjugou uma gangue sozinho e tomou uma medida bastante ousada pela sua própria família. E ela fica se perguntando se ele realmente poderia fazer isso, e desde quando esse cara é forte, e como ele pode ter tomado tal ação. Só que ela deixa isso de lado e fala que o fato dele conseguir resolver isso é porque o Prota, ele é brabo. O miserável é um gênio! E como a mulher tá presa no quarto dela, os empregados têm que levar sua comida, então eles ficam sempre batendo na porta do quarto dela. E nesse momento, ela decide sair, e a bicha, ela tá bem pra baixo, pois já percebeu que fez merda. Então ela fala para os empregados que vai à biblioteca. Já que o pai dela tá fazendo o seu melhor para juntar a família, ela vai ter que buscar apoio em outro lugar. Só que ela tem certeza que ninguém vai ajudar ela nessa situação. E pensa novamente no Prota, pois como Roman Dimitri subjugou aquela gangue, ela precisa achar uma solução para esse conflito. E lá na sala de reunião, todos estão discutindo, pois todas as famílias estão recusando se juntar com os Lawrence. E todo mundo tá desesperado. E não importa como eles veem isso, será bastante difícil eles conseguirem apoio, já que eles estão contra a família Barco, e os Barco são próximos do governo central, e qualquer um dessa região não vai se juntar a eles. Estou lascado! E faltando uma semana para começar a guerra, a Flora, ela terminou sua pesquisa, e já imagina logo que só tem uma coisa para eles fazerem. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. E novamente lá na sala, todo mundo tá revoltado, pois antes de começar esse conflito, todos nessa região só bajulavam os Lawrence, mas agora todos eles estão ameaçando eles. E eles tentaram entrar em contato com outro banco e pergunta se o contato deu certo, mas o assistente fala que eles mandaram uma carta e falaram que iriam investigar, só que essa investigação não vai durar uma semana. E o patriarca Lawrence, ele já fica desanimado, e todos nesse lugar só ficam de cabeça baixa, pois nenhum achou uma solução. E um já sugere que talvez eles tenham que se render, pois já que toda a região são contra eles, ele acha que se render e proteger as famílias vai ser a melhor decisão a ser tomada. E todos eles ficam pensativos, pois sim, eles priorizam a vida do seu povo e não as deles. E o patriarca fala que o cara tem um ponto, só que de repente a Flora abre a porta e todos ficam surpresos, mas ela fala para seu pai que precisa conversar com ele, e eles ficam se perguntando o que essa doida tá falando. E voltando para o nosso Prota, ele tá conversando com seu pai e fala que decidiu se envolver nessa guerra. E o pai dele fica sem entender e pergunta por que ele tá fazendo isso. E o pai dele fica revoltado e fala que essa guerra, ela recebeu a aprovação do governo central e ele rompeu o casamento com a Flora. E se os Dimitri interferirem nessa guerra, todos os nobres desse reino vão sofrer todas as consequências. E no pior dos casos, o governo central pode enviar soldados para subjugar eles. E fala se ele estiver pensando em ajudar os Lawrence por uma simples mudança de sentimento, ele pede que ele não faça isso. Mas o Prota chama a atenção de seu pai e pergunta para ele o que ele acha dele começar a viver por sua própria conta. E o pai dele pergunta por que ele tá falando isso do nada. O Prota fala que não tá tentando se envolver nessa guerra por sentimentos. Ele vai se envolver nessa guerra porque a família Barco, ou melhor, Antônio Barco, ele fez isso pois seu casamento com os Lawrence iria ser um obstáculo para ele e para os seus planos. Ele fala que não tem nenhuma prova, mas uma coisa veio na mente dele, é que as pessoas dizem que os Dimitri é o verdadeiro maior poder dessa região, só que os Barcos pensam que eles estão acima dos Dimitri. Então ele pergunta para seu pai por que ele não está
tá fazendo nada com toda a riqueza e o poder que ele tem, e fala que tem certeza que o pai dele está satisfeito com a situação atual. Só que o prota fala que ele é diferente, pois ele quer poder, e ele não vai ficar parado e assistir o nome do Dimitri sendo manchado pelos barcos ou qualquer outra família. O prota diz que tem vários motivos, e fala que ele precisa viver uma vida de dominância. Então ele avisa para o seu pai, que não está perguntando se ele vai emprestar a força da família ou não, que ele vai interferir nessa guerra e vai fazer isso unicamente com a força dele. Então ele pede para o seu pai: por favor, cuide de mim, pai, pois o caminho que eu vou te mostrar é a vida que eu pretendo seguir daqui para frente. Caralho, o maluco é brabo. Então, nesse momento, o pai dele se lembra de algo, pois ele, conversando com sua esposa, fala que pelo fato dele ter conseguido algo, não significa que algo mudou. E a mulher dele pergunta o que foi que aconteceu. E ele fala para ela que não aconteceu nada, mas fala que ele pôde deduzir pelos olhares que aqueles não eram os olhos de uma pessoa olhando para outro nobre. E a esposa dele pergunta se ele queria mudar isso. Só que ele fala que não, que está tudo bem, que ele está bastante bem com a vida atual dele. Ele não quer mudar nada da sua trajetória só para ganhar algo mais, mas ele espera que os filhos dele sejam diferentes. Ele quer que eles ultrapassem os limites de suas origens e conquistem algo muito maior. E é isso que ele está vendo em Roma Dimitri. E ele percebe que esses olhos não são olhos de uma pessoa que pode ser persuadida. E ele, lembrando desse momento, fala que sonhou com isso, pois a criança que deu mais trabalho para ele já cresceu tanto sem ele ao menos perceber. E ele fala para o seu filho: faça como você quiser, só que me fale. E se você precisar de ajuda com qualquer coisa, você pode pedir, pois você é Roman Dimitri e é o meu querido filho, e eu sou Romero Dimitri e eu sou seu pai. Não importa o que você fizer, não existe motivo para você assumir a responsabilidade sozinho. Então, no dia seguinte, ele vai para um lugar, e esse lugar é a área dos ferreiros, e ele percebe que não é só puxação de saco quando as pessoas dizem que as forjas dos Dimitri são as maiores em todo o reino, pois nesse lugar tem oficinas onde vários ferreiros conseguem trabalhar juntos, e só nessa rua existe 30 oficinas de ferreiro, e todas as dúvidas de como os Dimitri conseguiram acumular tanta fortuna é respondida nesse lugar. Tem a mina de ferro atrás da propriedade, que tem o maior depósito do reino, e os ferreiros Dimitri, eles têm bastante habilidade. Eles vendem todo o ferro minerado por um preço bastante elevado, e por causa disso, os nobres dessa região não ousariam se tornar hostis com os Dimitri, pois eles simplesmente temem a riqueza dos Dimitri, e seria um grande problema se eles tentarem algum conflito com os Dimitri. Então ele chega em um certo local, e o local que ele foi é onde ele vai encontrar o homem chamado de símbolo da família dos Dimitri, o ferreiro mestre, pois o que o prota pediu para seu pai foi armamento e equipamento para os soldados, e ele mandou esse garoto ir até o Hendrik, e fala que ele tinha costume de resolver essas coisas, mas o Hendrik trabalhou junto com ele e teve o papel de sucedê-lo, e depois que ele conseguiu a nobreza, o Hendrik se tornou o mestre de nossa família, e ele tem o controle de toda a produção de ferraria, e se você disser que é um pedido meu, então ele vai te prover tudo o que precisar. E o prota ele só agradece, só que o pai dele dá um conselho: os ferreiros do Dimitri, eles são bastante orgulhosos, eles não são do tipo de pessoas que vão te mostrar lealdade só porque você nasceu com o nome de Dimitri, pois só aqueles que conseguem diferenciar a qualidade do ferro e a habilidade para manejá-lo pode verdadeiramente conquistar a confiança dos ferreiros. E quando ele entra nesse lugar, todos os ferreiros ficam olhando para o prota e olha a cara de desaprovação deles, e o prota percebe esses olhares, e o prota já não acha surpresa, pois ele sabe que todos esses ferreiros conhecem o antigo Roman e todas as atitudes que ele tinha. Então ele chega até o Hendrik, e o Hendrik conhece ele muito bem e pergunta quais assuntos ele tem nesse lugar. Então ele fala que acredita que o pai dele já comunicou a ele o motivo do prota estar nesse lugar, e o Hendrik sabe: armamento para 30 pessoas, e ele fala que pensava que o prota estaria nesse lugar para roubar alguma coisa, e o prota só olha com essa cara, se perguntando o que diacho foi que o Roma Dimitri fez. O Hendrik fala para ele pegar o que quiser, então o prota olha para o lado onde ele apontou, e nesse lugar tá cheio de armadura, e o Hendrik fala que lá naquele local tem muito mais que 30 armaduras, e o prota já olha para essa porcaria e pergunta para ele se é aquilo mesmo que ele tá entregando. Eu estou sentindo uma treta! E o Hendrik fala que sim, e pergunta se esse é o melhor dele. O Hendrik fala que uma ova, esse é o melhor material dele, e fala que se ele não estiver satisfeito com esse material, é melhor ele sair desse lugar. Ah não, aí ele extrapolou. Então ele pega uma espada e chama a atenção do Hendrik, e fala que pensava que a reputação da ferraria dos Dimitri era a melhor dessa região, e comenta que provavelmente o pessoal deveria estar exagerando.
E ele pergunta novamente para o Hendrik: este realmente é o melhor material que você tem, mestre Hendrik? E o Hendrik já fica irritado e fala que a ferraria dos Dimitri é algo para ter orgulho e ela é a melhor de todo o reino. E já joga na cara do Prota que o Prota nunca derramou sequer uma gota de suor na frente de uma forja e pergunta se ele realmente ousa julgar a ferraria dos Dimitri e fala que se não fosse pelo barão ele não teria dado nada para o Prota. E olha a cara do Prota ouvindo isso. E o Hendrik fala do irmão dele, que o irmão dele, mesmo sendo mais novo, passou anos trabalhando na forja para ele, mas o Roma Dimitri, o filho mais velho, jogou fora todos os seus dias cortejando as mulheres na rua. E já fala novamente que ele é só um lixo que não consegue fazer nada, pois o cara ele tá revoltado e revoltado com alguma coisa. E o Prota já pensa novamente: essa merda de novo. E ele fala que não é como se ele não entendesse a raiva do cara, mas ele mostra sua espada e fala que essa porcaria ela troca de cor só em apontar ela para o sol. Então ele já repreende o Hendrik e fala que ele preferiu insultar o Prota ao invés de chamar esse material de lixo. E o Prota já tá com raiva. Mostrar pra ele quem é que manda. Pois ele fala que esse fio, ele é cego, ele nem faz um corte limpo pela carne, e o soldado que não conseguiu puxar a espada, que está preso em um músculo do inimigo, essa espada é uma merda, pois quem estaria manejando ela perderia a cabeça fácil. E ele pergunta para o Hendrik se ele acha isso justo. O soldado dá o seu melhor para sobreviver, mas se ele não tiver escolha, já que seu equipamento é um lixo e ele acabar capotando, isso vai ser realmente justo? Você é vergonha da profissão! Então o Hendrik pergunta o que diacho ele tá fazendo, pois o Prota nesse momento ele pegou uma malha de ferro e ele pergunta para o Hendrik porque os soldados eles usam armaduras e se ela conseguir proteger o corpo de pelo menos um ataque, ela já compensa ser bastante pesada. Só que os soldados que vestir essa cota de malha que ele acabou de pegar será atraído pela sua própria armadura e ele vai acabar capotando, pois ele confiou em um ferreiro, mas a peça que o ferreiro entregou para ele é experimental e seus inimigos perfuraram ela. E o Hendrik pergunta o que diabos ele tá falando. E o Prota pergunta se ele vai se fazer de sonso ou se ele é burro mesmo. O Prota fala que entende a raiva dele, só que ele nesse momento cruzou uma linha. Eita porra! E fala que se ele não percebesse que essa coisa no chão ela é apenas lixo, os soldados que vão seguir ele iriam estar colocando suas vidas em lixo e não teriam a menor ideia. E pergunta para o Hendrik: você pode estar realmente com orgulho de ser chamado de um mestre artesão, mas por acaso desse monte de lixo que você tentou me dar por causa de sentimentos contra minha pessoa, então as pessoas que fizeram nada, elas merecem morrer? Você realmente quer isso, Hendrik? E o Hendrik já peida na cueca e gaguejando fala que essa não era a intenção dele. Tá fudido, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E o Prota fala que a intenção dele não interessa e fala que sabe que ele tem ressentimento, mas quem requisitou esse equipamento foi o próprio Barão Romero e como resposta você tentou me dar um monte de lixo. Essas ações, mestre Hendrik, eu posso interpretar como um ato de insubordinação contra meu pai. Acabou.